Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Luiz José Leite. Esse é o meu canal no YouTube e no Instagram, onde a gente faz encontros frequentes, sempre à luz, sempre sobre a temática das constelações familiares. Estamos aqui novamente com base naquilo que as pessoas vão nos trazendo de informações, sugestões, críticas, né, nos nossos encontros, tanto presenciais quanto online. A gente vai colhendo essas informações e as pessoas vão passando aquilo que elas querem saber. Né? Então a gente usa esse bate-papo aqui para esclarecer, para desanuviar, para trazer mais contribuição, né, à vida das pessoas, sempre à luz das constelações familiares. Né? E um desses encontros, desse bate-papo que a gente sempre tem com os nossos amigos, colaboradores, né, surge então temas para esse bate-papo. E o tema do bate-papo de hoje é: e se eu não quiser mudar? Né? Pode parecer estranho, né? Pode parecer de repente diferenciado isso, mas geralmente acontece, pode acontecer sim. A pessoa que venha para um movimento terapêutico, para a pessoa que participe de uma constelação familiar, que eventualmente, diante daquilo que ela enxerga, ela decida e escolha não mudar, continuar fazendo do mesmo jeito. Ou de repente aquela pessoa ela ainda quer um resultado, né, de acordo com as suas expectativas. Né? Isso eventualmente acontece. Né? Nesse papo então a gente vai esclarecer um pouquinho e se eu não quiser mudar? Se você não quiser mudar, tá tudo bem. Né? Quem somos nós? Né? Seria muita arrogância da minha parte querer dizer para você o que é melhor para você. Não sei. A constelação também não sabe o que é melhor para você. Né? A constelação familiar, né, como eu sempre digo, uma, é uma abordagem filosófica terapêutica, onde, através de um olhar diferenciado sobre a vida, a gente pode então, né, ter nas mãos a possibilidade de escolher fazer diferente. E se a pessoa não quer fazer diferente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Tá certo? Não há problema nenhum quanto a isso. O que acontece muitas vezes, e é por isso que é importante a gente falar sobre isso, é que as pessoas, algumas vezes, elas já trazem uma expectativa de resultado, ou, de uma outra forma de dizer, a pessoa já tem certeza daquilo que é o culpado, daquilo que é o causador de todas as situações por qual ela está passando. Então, nessa inocência infantil, vamos dizer assim, né, aquela pessoa já determinou qual é o culpado pela sua situação. E essa pessoa vem para uma constelação, e a constelação, como eu já disse outras vezes, é como se fosse um raio-x daquilo que está acontecendo com a pessoa. E como no exame de raio-x, ele vai mostrar aquilo que a gente não está conseguindo ver, que está coberto sob camadas, né? Então, como no exame de raio-x, ele vai mostrar aquilo que está, né, nas profundezas, aquilo que está por detrás. Então, uma vez confrontado com essa realidade mesmo, né, a pessoa pode se ver frustrada na sua intenção, ou no seu propósito, ou na sua expectativa de eleger culpados. E algumas vezes, em algumas situações, ela pode querer perseguir aquele resultado ou perseguir aquele culpado que ela já tinha elegido. E está tudo bem, está tranquilo, faz parte do processo. Não cabe à constelação mudar a cabeça de ninguém. O propósito não é esse. Né? Não somos nós que vamos mudar a cabeça das pessoas, não se trata disso. Tá? Quando a pessoa vem para um processo de constelação familiar, ela vem justamente para uma tomada de consciência, que é o que a constelação é, uma tomada de consciência. A partir das informações que a gente colhe, que a gente recebe numa constelação familiar, a gente pode então decidir com mais clareza sobre aquilo que está acontecendo. Né? Mas muitas vezes nós estamos apegados ao resultado. Então a pessoa vem, participa do processo,
tem essa clareza daquilo que está acontecendo, mas eventualmente quer ainda continuar perseguindo aquele resultado. E está tudo bem, faz parte do processo da pessoa, a gente não faz nada em relação a isso. Porque talvez aquela pessoa não esteja ainda pronta, preparada para assumir a sua responsabilidade naquilo que ela está fazendo. E eu não estou, de maneira nenhuma, desculpando, né, usando essa palavra, ou tirando a responsabilidade do outro por aquilo que o outro faz. Numa constelação familiar, a gente não olha para o outro. A constelação familiar, como já disse, é um processo filosófico, terapêutico, onde a gente vai olhar para dentro, para as nossas questões. Por que que nós estamos nos colocando nessa situação? Às vezes são situações de riscos, às vezes são situações tóxicas, às vezes são situações que nos maltratam profundamente. Mas, via de regra, nós nos colocamos numa situação assim. Né? Algumas vezes por um vínculo de amor, por um vínculo de honra, né? Por um vínculo mesmo de solidariedade. Então existem vários fatores que nos fazem colocar numa situação de risco. E o que acontece geralmente, a gente percebe claramente isso dentro de um processo de constelação familiar, é que essas escolhas, algumas vezes, são feitas durante a nossa infância. Ou seja, no momento em que nós não poderíamos ou não tínhamos condições de dizer não. Como é que você vai dizer não para um pai, para uma mãe, para um avô? Né? Não tem, a criança ainda não tem essa capacidade. A criança está num estado de amor profundo, de amor cego. Então ela ama de maneira profunda os seus pais, quaisquer que eles sejam, do jeito como eles são. Existe esse amor profundo da criança em relação aos pais. Então, qualquer coisa que venha dos pais, a criança vai aceitar com muita naturalidade. E é por isso que nos meus grupos eu pergunto, de forma assim, em torno de brincadeira, mas falando sério, quem que ensina uma criança a ter medo de barata? Né? Então existem coisas que nós assimilamos, que nós introjectamos, tá? Em virtude de ser alguém para o qual nós temos muito amor e muita honra, está nos dizendo que é verdade. Então muitas das nossas verdades, na verdade, não são nossas. São verdades que nós assumimos de outras pessoas. Né? E por honra a essas pessoas, por amor a essas pessoas, nós também nos colocamos em algumas situações que eventualmente podem nos ser prejudiciais, podem ser situações de risco, podem ser situações que vão nos prejudicar bastante. De maneira geral, as crianças fazem isso com muita naturalidade. Né? A criança olha de maneira muito profunda para aquilo que está acontecendo no sistema familiar. E é muito comum as pessoas falarem, não, a criança não entende nada, a criança não está percebendo nada. Isso é tolice. A criança está num profundo estado de observação. A criança, ela não tem nada para pensar ainda. Então, a cabeça dela está bem fresca. A observação dela está muito profunda. Então, ela observa tudo o que está acontecendo. Ela capta as coisas que estão acontecendo. Ela percebe os jogos que os adultos fazem com muita clareza. E ela se insere nesse processo. Né? Então, quem ensina a gente a ter medo de barata são justamente esses seres maiores que nos falam das suas verdades. Né? O que a gente mais vê em atendimentos, né, em constelação é justamente as crianças já iniciando um processo de repetir as histórias dos pais. É muito mais comum do que a gente imagina a criança, então, olhar para os pais, né, e por amor, por honra, né, querer curar os pais. Né? Quando a criança percebe que algum dos pais está em sofrimento, naturalmente ela vai em busca
de uma solução para isso, mesmo que naquele momento, naquela situação, ela não tenha condições, nem capacidade, mas ela tem um desejo interno, infinito, de curar, de sanar. E nesse desejo interno, infinito de curar, ela vai se colocar então em algumas situações que podem ser não tão felizes, né? Algumas vezes, né, como a gente fala nas constelações familiares, nos princípios sistêmicos, a criança, ela sai do lugar de criança e tenta assumir o lugar do adulto. Isso vocês podem verificar, é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes até por necessidade. Vamos supor que eventualmente o pai faleceu ou a mãe ficou doente, aquela criança, ela vai ter que abandonar aquele estado infantil e vai ter que crescer muito rapidamente para poder absorver aquelas coisas. Né? Trata-se de uma necessidade. Né? Mas ela faz isso por amor, né? Por esse desejo interno e inconsciente de querer curar. Eventualmente, como acontece muitas vezes, os pais se separam e a criança quer curar esse relacionamento. E novamente ela pode se colocar em situações que mais tarde vão prejudicá-las, né? Na tentativa de curar essa relação que não é dela, mas do qual ela faz parte. Né? Mas isso tudo é para dizer que algumas das nossas decisões, algumas das nossas escolhas, elas estão baseadas em situações que nós vivenciamos durante a infância e que não foram muito bem resolvidas, né? Mas que permanecem conosco até que a gente consiga olhar para isso. Tá certo? E algumas vezes, então, dentro dessa perspectiva de querer curar, de querer resolver, de querer salvar, ela elege, então, um modus de viver. E quando essa pessoa chega na constelação e se depara com a realidade, muitas vezes ela pode ainda querer continuar na sua expectativa. Né? E está tudo bem, a gente não pode fazer nada com isso. O Bert Hellinger, que é o terapeuta que moldou as constelações como a gente trabalha, ele vai dizer, de uma maneira muito sintética, mas muito profunda, assim, não tem como constelar a vítima. Né? Não tem. Porque a vítima, na maioria das vezes, ela quer eleger um culpado. Ela quer achar o culpado pela situação em que se encontra. E em constelação a gente não trabalha com culpados. Em constelação familiar, dentro desse processo terapêutico, dentro dessa modelagem dos princípios sistêmicos, a gente vai entender como é que esse movimento se originou, de onde que vem isso. Né? Por que eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai fazia, que meu avô fazia, que meu bisavô fazia? Qual que é essa matriz direcional que está direcionando inconscientemente os meus movimentos? Né? Então, dentro de uma constelação familiar, dentro desse raio-x, a gente vai entender de onde que vem, como que começou isso. Né? E como que isso se repete, vai se repetindo até o momento que a gente consiga olhar para isso. Né? E como eu falei algumas vezes, mesmo olhando para isso, a pessoa pode decidir continuar no mesmo caminho. Aí já é uma escolha. Mas também é uma escolha pessoal e a gente não pode fazer nada contra isso. É a escolha da pessoa. Antes era uma escolha inconsciente, agora passa a ser uma escolha consciente. Né? E a gente vê aí diversos casos, diversos relatos de situações assim, em que a pessoa determinou para si que o culpado da infelicidade dela era tal coisa, que o culpado do fracasso dela era tal coisa, e assim por diante. Então, sempre jogando para os outros a responsabilidade daquilo que está acontecendo na vida dela. E enquanto ela estiver nessa posição, ela não vai conseguir efetivamente resolver nada na sua vida, porque a sua vida está dependendo dos outros. Se eu digo para mim que a minha felicidade depende do meu companheiro, da minha companheira, do meu chefe, do meu vizinho, então a minha felicidade, na verdade, está nas mãos deles, dessas pessoas.
né? Nos meus workshops, nos meus grupos, eu sempre falo assim que os outros, na verdade, são só espelhos daquilo que nós estamos experimentando internamente. Os outros estão nos mostrando de forma muito contundente, muito categórica, aquilo para o qual nós precisamos olhar. E olhar não nos outros, mas dentro de nós. Por que essa ferida está aberta? Né? E como que começou? Como que nós começamos a nos machucar em relação a isso? Então, numa constelação familiar, a gente sempre vai olhar para dentro, para as nossas questões, para as nossas feridas. O outro é só um espelho, é só um anteparo onde essas feridas serão refletidas. Então é muito comum a gente dizer que a gente não está brigando com os outros, a gente está brigando com a gente mesmo, ou eventualmente com aqueles que vieram antes da gente. Né? E é bom observar isso. Mas diante de uma situação dessa que a pessoa vem por um processo terapêutico das constelações familiares, ou seja, para uma tomada de consciência, quando a pessoa enche-se de coragem para tentar entender aquilo que está acontecendo na vida dela e consegue olhar para isso e continua escolhendo as mesmas coisas, é uma escolha então dela mesma e a gente não pode fazer nada. Não somos nós, né, que vamos mudar a cabeça de alguém. A gente pode, e o nosso papel enquanto facilitador é justamente esse, de facilitar o processo da pessoa. Mas é a pessoa que precisa caminhar, é a pessoa que precisa fazer o movimento. Né? E dentro dessa perspectiva, né, o processo é colocado. Né? Você pode ver, né, que uma criança birrenta, né, é um exemplo muito comum que a gente dá a uma criança birrenta e todo mundo conhece. Né? Já viu aquela criança birrenta, aquela criança que faz aquele show. Por quê? A criança birrenta é aquela criança que ela quer um resultado específico. Talvez a mãe, naquele momento, não tenha dado lá aquele doce, aquele pirulito, aquele brinquedo. E ela, então, vai reagir a essa recusa, a essa negativa. E ela reage com as armas que tem. Quais são as armas que uma criança possui? O choro. Essa é a principal arma que uma criança possui. Então, uma criança birrenta está sempre chorando. Né? Está sempre chorando. Porque ela está reclamando um resultado. Ela não ganhou aquilo que ela queria. Né? Só que, como eu sempre falo, uma criança birrenta cresce. E a partir dessa matriz que ela desenvolveu de sempre reclamar, de sempre querer que tragam para ela aquilo que ela queria, ela vai crescer e com certeza vai se tornar um adulto insuportável. Por quê? Porque para aquela pessoa não existe outro resultado senão aquele resultado que ela almeja. E o que a gente mais tem visto nos noticiários são justamente essas pessoas, né, que não se fortaleceram emocionalmente e que não conseguiram suportar a negativa, o fracasso. Né? E, eventualmente, como a gente tem estampado em vários jornais, diante de uma ruptura, diante de um fracasso, diante de uma negativa, essa pessoa, que agora já não é mais uma criança, porque a criança só chora, essa pessoa, diante de um quadro adverso, vai lá e tenta eliminar, obviamente, aquilo que ela acha que é o causador da infelicidade dela. Então, hoje nós estamos vendo aí, né, parece que é uma epidemia de pessoas que não suportaram, por exemplo, o fim do relacionamento e vão lá e tentam eliminar o ex-companheiro ou ex-companheira. Né? Essa é uma criança birrenta. Ela não teve, ela não passou pela frustração, né, de ter um resultado diferente daquilo que ela almejava. Né? E o Bert, ele é muito feliz, é muito sábio quando diz:
não constelamos vítimas? Porque a vítima não quer ser constelada. A vítima não quer resultado. A vítima não quer resolver essa situação. A vítima, ela quer eleger um culpado. O outro é responsável pela sua vida. Assim como a criança. Uma criança, ela não é responsável pela vida dela. Ela depende dos outros. Depende da mãe, do pai, do tio, do avô, dos cuidadores. Então, uma criança está sempre dependente. E a vítima é uma criança em potencial. É um estado infantil de dependência. Né? Exige um crescimento. Então, quando essa pessoa, diante dessa realidade, daquilo que lhe foi mostrada, ela opta por perseguir os seus fantasmas, a única coisa que a gente pode fazer é deixá-la perseguir os seus fantasmas. Uma hora ela pode acordar, uma hora ela pode compreender. Né? Então, se a pessoa não quiser mudar, não mude. Né? A vida é mais inteligente do que a gente e a vida vai, com certeza, colocar meios e recursos para que aquela pessoa consiga, então, realizar a sua transição. Né? Dentro do momento em que ela precise fazer isso. Né? Então, dentro das práticas das constelações, dentro de uma sessão de constelação familiar, quando a pessoa, diante, né, desse quadro que está se desvelando da vida dela e ela percebe que, de repente, não é o que ela queria, não é o resultado que ela estava almejando, não é o culpado que ela achou que era, ela continua, então, na sua perseguição, a gente não pode fazer nada, a gente libera também, né? Porque não é da nossa responsabilidade. Não passa pelo propósito da constelação resolver o problema de ninguém, ou curar quem quer que seja, ou muito menos dizer aquilo que é certo ou que é errado. A constelação é só um processo em que a pessoa vai tomar consciência daquilo que está acontecendo. E a partir dessa tomada de consciência, ela escolher aquilo que ela quiser escolher. Inclusive, escolher continuar do mesmo jeito. E está tudo bem. Né? Está tudo bem. As pessoas têm essa possibilidade, sim, com certeza. Então, se a pessoa não quiser mudar, naquele momento, não precisa mudar. Né? Em constelação, a gente não é obrigado a fazer nada. Como eu já disse, uma sessão de constelação, a gente só vai mostrar aquilo que está acontecendo. Por que que aquela situação se repete na sua vida? De onde que vem? Qual foi a honra? Qual foi o compromisso que você fez perante aquilo para que a situação continue a se repetir? Eventualmente, aquela pessoa que se considera vítima e elege o culpado, ela pode encontrar o culpado, sim. Mas uma vez que ela encontre o culpado, imediatamente outra pessoa vai ocupar o mesmo lugar. Então, geralmente acontece daquela pessoa que acha que é o chefe que é zangado com ela. Aí ela vai lá, troca de emprego, aí aparece outro chefe do mesmo jeito. Troca de emprego e é outro chefe, assim por diante. Ou mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que trocam, né, de relacionamentos. Né? Passa por um relacionamento, não está bom. Aí troca de companheiro. Vai para outro relacionamento, não está bom. Aí troca de companheiro. Vai pulando de relacionamento em relacionamento, achando que o outro é culpado pela sua infelicidade. Quando então ela pode perceber que, na verdade, os movimentos que ela está fazendo que estão levando ela para uma mesma situação. Então, uma vez que a pessoa consiga perceber isso, com essa clareza, com essa tomada de consciência, aí sim, ela pode escolher fazer diferente. Essa que é, então, a proposta da constelação. Através de uma tomada de consciência, através de um olhar mais aprofundado para aquilo que está acontecendo na vida da gente, a gente pode, então, com clareza, com consciência, escolher fazer diferente. Se quiser. Tá certo? Então, se a pessoa não quiser mudar, não há necessidade nenhuma de mudar. Até o momento em que ela sinta que isso seja necessário. Né?
Tá certo? Bom, esse é o nosso bate-papo corriqueiro, né, que a gente frequente, que a gente tem visto. É um tema que foi sugerido dessas nossas conversas. E você também pode entrar em contato comigo, pode dar a sua sugestão, a sua crítica, pode dar o seu like, inscrever no meu canal, tanto do Instagram quanto do YouTube. Lá no canal do YouTube você tem acesso a vários outros vídeos com vários outros temas, né, que a gente vai sempre, então, pautando à luz das constelações familiares. Eu me coloco à sua disposição. Eventualmente, se você quiser fazer uma sessão individual, ou mesmo quiser participar de um dos nossos grupos de constelação familiar, e eu tenho grupos em várias cidades, você pode, né, estar presente em qualquer uma delas, né? Eu faço grupos, por exemplo, em Salesópolis, em São José dos Campos, em Piedade, em Sorocaba, né? Fiz recentemente um grupo em Cuiabá. Então, temos à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem participar dos nossos grupos, todas essas localidades e outras, né? Entre em contato comigo, então agende a sua sessão, ou então agende a possibilidade de você participar do nosso grupo, mas você também pode, aqui, por aqui e pelo canal do YouTube, mandar sugestões, críticas, né, testemunhos, causos e assim por diante. Temos vários causos que a gente vai contando, né, para que as pessoas também consigam entender, né, esse funcionamento, esse movimento que a gente faz na nossa vida. Tá certo? Eu agradeço a todos vocês e convido para o nosso próximo encontro. Tá certo? Deem um like, por favor, para que a gente possa então ampliar esses vídeos para outras pessoas. Se você quiser, inscreva-se no canal para que você possa receber então as notificações sempre que os vídeos forem lançados. E compartilhem se você acha que esse tema é interessante, é oportuno para outras pessoas também. Tá certo? Gratidão, gratidão, e a gente se vê por aí.